Opa, tudo bom? Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Nesse vídeo eu vou falar sobre Megalópolis, o novo filme do nosso querido Francis Ford Coppola, esse que é um projeto antigo, do cineasta. A ideia de Megalópolis surgiu lá na década de 80, para você ter uma ideia, e também muito aguardado, pois desde sempre recebeu esse status de ser muito ambicioso. O diretor bancou 140 milhões de dólares do próprio bolso para realizar esse projeto, já que ele não encontrou nenhum estúdio que tivesse disposto a financiar o filme. E, segundo ele, a razão é porque se trata de uma obra que não atende aos anseios comerciais que norteiam Hollywood atualmente. Bom, quando eu saí da sessão de Megalópolis, ficou muito evidente essa visão bem particular do Coppola em cada segundo, em cada plano do filme. Se eu fosse traduzir em expressões o que eu achei do filme assim que ele terminou, seria algo mais ou menos assim. Ora, isso é bom? De certa forma, isso é ótimo. Realmente, falta hoje no cinema hollywoodiano essa ousadia, essa subjetividade que te leva a questionar aquilo que você acabou de ver. O Coppola, ele tá correto. Hoje, a grande maioria, quase tudo é muito formatado, enlatado, para produzir emoções e reações muito específicas. Quase como se cada obra viesse ali com um ícone de like, de haha, de eca, de medo, etc. E na era das redes sociais, dos apps de mensagem, o cinema e os streamings são voltados então para algo que eu chamaria de conteúdo de emoji. E por que Megalópolis me causou esse tipo de reação ou reações? Bem, eu vou tentar destrinchar um pouco disso nesse vídeo e eu já adianto que haverá spoilers. Portanto, se você não viu o filme, vai aqui na opção salvar e seleciona assistir mais tarde. Ou se você também não se importa, então bora, vamos nessa. Bem, a trama principal de Megalópolis é a trajetória de um arquiteto, cientista, criador, chamado César Catilina, interpretado pelo Adam Driver, que é o chefe de um departamento chamado Autoridade de Design da cidade fictícia de Nova Roma, nos Estados Unidos. E aí há um conflito entre ele e o prefeito Franklin Cícero, que é vivido pelo Giancarlo Esposito, que discorda da visão do César sobre as mudanças que a cidade precisa fazer se quiser sair do estado de decadência que se encontra. Bom, para complicar isso tudo, a filha do prefeito, Julia, que é interpretada pela Nathalie Emmanuel, que era a Missandei de Game of Thrones, lembra? Ela passa a se envolver com o César. E aí adiciona um elemento meio shakespeariano nesse conflito. Quando eu digo que a trama principal são os acontecimentos em torno do César, é porque há ainda algumas subtramas e vários temas que Megalópolis aborda durante ali suas 2 horas e 20 de projeção e que vão gerar um amontoado de pensamentos, de ideias, reflexões, críticas, e eu acho que a dificuldade em estabelecer um veredito sobre o filme foi justamente porque eu precisava organizar, encaixar tudo antes, já que o diretor ele não faz questão de realizar essa tarefa pelo espectador. Eu tô dizendo então que Megalópolis é confuso de propósito? Sim, essa é a percepção que eu tive e eu vou tentar passar quais foram os raciocínios que me levaram a essa conclusão. Antes de mais nada, o que é o formato de Megalópolis? Ele é obviamente uma fábula, como o filme apresenta, junto com o título ali logo no início, mas ele tem diversos elementos de uma tragédia grega. É, sem dúvidas, também uma sátira da sociedade estadunidense atual. Em suma, a própria natureza narrativa de Megalópolis já é, por si só, confusa. Mas por quê? Porque o Coppola misturou um monte de referências e torceu para funcionar? Lembrando, ele que escreveu o roteiro, enfim, ele concebeu todo o universo ali, ele é o verdadeiro autor do filme. Muito provavelmente não, não foi assim jogado, o filme ele consegue agregar tudo isso meio que como um caos organizado. A fábula que a gente vê aqui, ela é bastante óbvia, mas não custa nada ressaltar, porque é uma história de um hipotético Império Romano, mas que se passa nos dias atuais, numa cidade moderna. A estrutura e a cultura daquela sociedade são referentes àquelas que a gente conheceu através dos livros de história, mas rebatidas na sociedade contemporânea e estadunidense, até porque
à base de inúmeros conceitos, leis, ideias germinaram na Roma Antiga, perpetuam até hoje. Essa fusão entre essas duas sociedades tão distantes, mas ao mesmo tempo tão similares, né, principalmente pelos seus aspectos aqui negativos, é o segundo tema que o Coppola propõe. Moralmente falando, o quanto os Estados Unidos de hoje evoluíram com relação à Roma Antiga. Mesmo depois de tanto tempo, com tantos recursos disponíveis. E se eu disse que esse é o segundo tema, o primeiro tema, exposto logo na primeira cena de Megalópolis, é o tempo. Mais adiante eu vou falar sobre ele. Antes eu quero chamar a atenção para toda a composição visual que Francis Ford Coppola e o Mihai Malamea Jr., o diretor de fotografia, constroem a partir do conceito da Nova Roma. A cor dourada é prevalecente durante basicamente todo o filme, seja na luz, seja na cenografia, seja no figurino, principalmente no figurino. Repare que até as nuvens no céu quase sempre assumem essa tonalidade. O Megalon, a criação do César, também tem essa cor. Megalópolis também investe pesado no contraste entre luz e sombra, como uma forma de evidenciar a dualidade moral que acerca quase todos aqueles personagens, como também representar o lado corrupto e sombrio, né, daquela gente. E não há como falar nos aspectos visuais de Megalópolis sem citar a decupagem e a montagem impressionantes que a obra apresenta. Para quem não conhece o termo, decupagem é o processo de transformar tudo que está escrito no roteiro em imagens, ou seja, em planos. Não só no roteiro, né, mas nos storyboards também. Eu fiquei curioso para ler o roteiro, já que a infinidade de planos que o Coppola usa certamente veio diretamente da cabeça dele. Já que o roteiro é dele, né, então eu imagino que não está tudo tão detalhado assim lá naquele material escrito, ou então ele seria imenso ou complexo demais de ler, ou as duas coisas. Será que foi por isso que ninguém topou fazer esse filme? Mas falando sério, o diretor ele não se furta de utilizar muitos planos diferentes, ângulos, em inúmeras cenas, o que causa ainda mais confusão e desconforto no espectador. E talvez essa seja uma das razões que levou muitos críticos, muitas pessoas a não gostarem do filme. Porém, minha impressão é que o exagero faz parte da natureza da obra. Isso também está presente na estética de Megalópolis. Mas aí há quem possa dizer, né, que o diretor exagerou no exagero. Bem, vai da sensação de cada um. Eu só sei que são 3 montadores creditados para entregar o resultado final e não é à toa, pois deve ter sido um processo bastante árduo executar a montagem de Megalópolis. Porque como se não bastasse o grande volume de planos, né, cenas utilizados pelo diretor, a narrativa, da forma como ela é apresentada, ela é complexa para exigir uma eficiência ímpar na elaboração dessa montagem. Determinados momentos são exibidos quase como devaneios, numa intenção de simular aí, talvez um fluxo de pensamento, portanto brincar com o espectador sobre a noção de, olha aí, tempo. E eu não estou falando especificamente das alucinações do César lá na sequência do Coliseu, né, onde ele está sob efeito de drogas, ou de suas divagações existenciais lá na sua casa-torre. O último ato, por exemplo, é uma sequência sem fim de diálogos e resoluções, até culminar no desfecho que possui, inclusive um aspecto meio subversivo, já que ele traz uma visão otimista e esperançosa que não corresponde, né, com a atmosfera perturbadora e decadente de Nova Roma. Mas o Coppola foi introduzindo aos poucos as suas pílulas de esperança em César e, consequentemente, em Nova Roma, ao investir na relação entre ele e Júlia. A moça que assume com todas as letras o papel de musa do artista, sendo assim mais um elemento da mitologia greco-romana presente em Megalópolis. É ela que vai ser a tábua de salvação do César, que usava o vício, né, em drogas e bebida e a relação secreta com a apresentadora Wall Platinum, vivida pela Aubrey Plaza, como escape para amenizar o sofrimento causado pela viuvez precoce e pelas angústias internas, né, de um criador que não sabe exatamente o que fazer diante da incapacidade de viabilizar a sua grande criação. O roteiro ele ainda usa um aspecto onírico para apresentar essa dificuldade inerente a todo artista. Manipulação do tempo por parte do César. E de novo, esse tema entrando na história. Mas eu vou empurrar esse assunto ainda um pouquinho mais para frente. Porque eu quero mostrar antes como, na verdade, o enredo em torno do César, ele é simples. Ele começa como um semideus, venerado, e aí, portanto, a sua arrogância o precede.
Ele possui um arqui-inimigo, o prefeito Cícero. Seus inimigos e os seus defeitos, né, o levam então a um ponto de provação. A sua musa, que seria também o seu amor verdadeiro, traz propósito e inclusive devolve os seus poderes para ele. Aí ele passa por um confronto final, que é a tentativa de assassinato, mas retorna triunfante para salvar a cidade. Ora, no fim das contas, essa estrutura aí que acompanha o protagonista de Megalópolis, ela não tem nada assim de extraordinário. Mas porque ela também precisa se assemelhar, de certa forma, às epopeias vividas pelos grandes heróis da antiguidade. Mais uma referência aí, sendo mais uma referência aí, que Coppola usa este tema. E da antiguidade a gente dá um salto, né, para os tempos atuais. Megalópolis é uma crítica severa aos Estados Unidos de hoje, principalmente a certos grupos que utilizam de poder financeiro e social para poder manter o status quo ou para tomar para si o controle. Vale financiar, por exemplo, a própria virgindade, falsificar a idade, vale forjar um vídeo do primo e desafeto, vale manipular a população, está mais ali insatisfeita, e tentar assassinar o primo e desafeto. Quanto rancor, né, Cláudio? Né, que é interpretado aqui pelo Shia LaBeouf, voltando aí às telas, e tá muito bem no filme. Vale chantagear o próprio genro e pai do seu próprio neto. Enfim, vale qualquer coisa, desde que os objetivos possam ser atingidos. Então, em Nova Roma, o mais generoso dos homens, ele mata a própria esposa com uma besta. Não que ela fosse inocente, muito pelo contrário. Mas, bem, você entendeu. Perceba que todos esses atos, eles têm um drama, uma teatralidade envolvida, referências a Marco Aurélio, Shakespeare, Waldo Emerson e provavelmente outros autores e figuras eternizadas que o meu modesto nível cultural não me permitiu identificar. Megalópolis é também uma reverência aos frutos da inspiração do Francis Ford Coppola. O César Catilina é o Coppola e o Coppola é o César. E Megalópolis é, depois de tudo isso que eu abordei, sobretudo a respeito de sua jornada como criador. Até a dedicatória à sua esposa, ou melhor, né, a musa dele, tá lá. Foi tempo, tá? Para que ele chegasse a esse resultado. É esse tempo que tá lá representado logo no primeiro plano de Megalópolis, por meio de um relógio. E que tempo é esse que o César é capaz de parar? Bom, o fato do César parar o tempo nada mais é do que o ápice da sua aptidão como criador. Você pergunta aí para qualquer pessoa que trabalhe criando, como é que você lida com o tempo? O que você faz quando você não consegue criar e tem, por exemplo, um prazo? Como você torna a inspiração uma coisa tão voluntária, tão automática como digitar uma fórmula no Excel? Muito provavelmente você vai ter respostas bem semelhantes a algo como, olha, essa é a pior parte do processo criativo. E isso fica ainda mais evidente quando o César perde essa habilidade, que é justamente quando chegou lá no fundo do poço, né, das drogas e da angústia, da tristeza, e não se vê mais como alguém capaz. A Júlia é quem lhe traz de volta essa capacidade e ela também possui essa capacidade. A moça, ela é tão dona de si, dos seus valores, da sua consciência, que a sua capacidade criativa, ela funciona plenamente. Quando ela vê que o César é capaz de parar o tempo, simbolicamente, querendo dizer que ela reconheceu nele também o dom da criação ali no seu estado máximo. Só que não basta ser capaz de criar, é preciso enxergar propósito na criação. E esse conflito interno, César vai carregando consigo até o último ato. Só quando ele forma uma família, enfrenta a morte, ou seja, consegue encontrar de fato os verdadeiros valores, é que ele vê as inúmeras possibilidades para a criação dele e vê um propósito definitivo. Bom, eu não acho, claro, que a trajetória do Coppola tenha sido tão dramática, mas Megalópolis é uma obra que precisou romper com a barreira do tempo. Como eu citei lá no começo do vídeo, a ideia inicial parte lá da década de 80 e depois de muitas mudanças, só agora se concretizou. Então, o diretor também viu sua criação sofrer a ação do tempo. E aí sim, se tem algo que eu acho que ocorreu durante essa trajetória, foi o fato do Coppola ter que lidar com a angústia de não vê-la ganhar vida. E não só pelos aspectos financeiros que o projeto exige, mas também pela sua própria incapacidade de se dar por satisfeito com o resultado. Bom, e esse resultado é tão confuso e amorfo quanto a representação visual que a gente tem lá do Megalon, do seu César Catilina, que pode desagradar a muitos. Mas eu reitero, esse caos organizado, ele é temático, conceitual.
Bom, me perdoe o clichê, mas só o tempo dirá se Megalópolis terá o mesmo aspecto revolucionário que traz aquela criação de César. Bom, se você gostou, peço aí que deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para saber quando surgirem aí mais vídeos e vá lá, dá uma chance para Megalópolis. É um filme bastante controverso. Você vai ver críticas muito diversas a respeito de Megalópolis. É um filme que vale a pena assistir para poder realmente formar sua própria opinião. Aqui eu tentei elucidar alguns aspectos simbólicos dessa obra para poder ajudar a esclarecer o entendimento a respeito dela e espero que você tenha saído satisfeito. É isso, um grande abraço.